E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Ralf Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje para refletir sobre níveis de realidade, né? Hoje eu queria falar aqui sobre como nós estamos presos, aprisionados nesta matrix sensorial. O que eu quero dizer com isso? A matrix é, acima de tudo, experiência, né? Estar vivo é uma experiência. Morto, você não experimenta nada. E é por isso, né, que nós temos essa resposta pronta para aqueles que falam que nós não gostamos da vida, nós somos nihilistas, que nós não vemos sentido em nada, que realmente a vida não tem sentido, a não ser o biológico, nascer, se desenvolver, trabalhar igual um cachorro, reproduzir e morrer, né? Isso a gente aprende na escola. E não precisa da escola para ensinar isso pra gente, porque quem observa a vida entende que é só isso, né? Não tem nada demais. É nascer, se reproduzir e morrer, e nesse meio tempo trabalhar igual um escravo para sustentar esse sistema, né? Então nós temos a resposta pronta, né? Por quê? Né? Perguntam pra gente se vocês não gostam da vida, se vocês não veem sentido em nada, por que vocês não se churrascam logo, né? Já que vai morrer mesmo, né? E a nossa resposta é a seguinte, né? Eu nem sequer queria ter nascido, mas uma vez que estou vivo, uma vez que sou um ser, uma vez que sou uma consciência, não faz sentido morrer, né? E deixar de ter qualquer experiência. Apesar das religiões terem criado esses mitos, essas mentiras de que existe vida após a morte, obviamente nós sabemos, é claro, é óbvio para qualquer pessoa que morreu, acabou, né? Vida é um conceito orgânico, não existe outro conceito de vida, né? Vida espiritual, vida depois da morte, vida sem cérebro, isso é uma aberração intelectual, né? Isso é uma desonestidade intelectual, né? Vida, que a gente conhece até agora, precisa de água, né? Precisa de corpo, de cérebro, de nervos, de neurotransmissores, né? Isso é vida. Não existe nenhum outro tipo de vida conhecida até agora, né? Se alguém tiver as provas, que traga, né? Vida extraterrestre, vida... Isso é tudo especulação. Até agora, a única vida é baseada em carbono, somos nós, nos desagregamos e morremos no final. E depois não sobra mais nada. Não tem ninguém mais para contar história. Não tem espiritualidade, não tem mundo espiritual, nada dessas bobagens, né? Como eu costumo dizer, né, etimologicamente falando, ou seja, indo na origem das palavras, a gente detecta vários erros, né? Como, por exemplo, espírito surge a partir de expirar. Então, para expirar tem que estar vivo, né? Então, espíritos têm que estar vivos. Não existe espírito sem corpo, sem cérebro, né? Experiências de quase morte, ou seja, ninguém morreu, né? É quase morte. O indivíduo continua vivo para contar história. E se morreu, ninguém volta para contar. Não existe nenhum tipo de cultura da vida após a morte, né? Apesar de todas essas bobagens que esses médios, esses ilusionistas, né, que só sabem escrever livro para faturar, só isso, né? Ninguém prova nada, ninguém demonstra nada. Então, hoje eu vou falar aqui nisso, né? Como nós estamos presos nesse mundo físico, nesse mundo dos 5 sentidos, né? Que os sentidos que têm a ver com onda, que são mais sutis, que são mais virtuais, são a visão e a audição, né? Que trabalham com ondas de informações. Né? A visão trabalha com onda eletromagnética, que é reinterpretada pelo cérebro. Então, a visão ela é uma interpretação da realidade. E a parte auditiva a mesma coisa, né? Ondas sonoras que fazem vibrar pequenos ossos aqui no interior, né? No ouvido interno. E esses ossos, ao vibrarem, provocam também, né, no tímpano, que é uma espécie de uma pele, provocam uma vibração que é transmitida para o cérebro. E aí, na questão audiovisual, a gente tem uma noção de realidade. E a gente tem
três outros sentidos que são mais físicos, né? Que é o tato, né? Que depende do contato físico, né? Não são ondas, é contato direto, né? O cheiro, né? Que são partículas gasosas físicas também que chegam nas nossas narinas e a gente tem essa sensação, né? Do cheiro, do odor, que é também um contato físico. Precisa ter um contato físico, né? Para a gente ter essas sensações. É a mesma coisa o paladar, né? Parece que esses aspectos mais físicos, né? O tato, o olfato e o paladar tem mais a ver com a sobrevivência, né? Porque o cheiro ele faz com que você se afaste, né, de odores que são perigosos. Também te dá prazer para que você se alimente, né? Paladar a mesma coisa, né? Prazer do paladar é para você deglutir, para você se alimentar, é para você também beber, né? Se hidratar. E o aspecto físico também é muito importante, né? Para você fugir do perigo. E esses três, como eu costumo dizer, né? Esses três sentidos físicos são os únicos que te matam, né? Ou seja, o tato, né, é o que te mata, né? Você pode ser perfurado, você pode ser atingido por um projétil de arma de fogo, você pode ser, né, espancado. Então, o tato, ele te mata, né? O olfato também pode te matar, porque você pode cheirar coisas tóxicas e acabar morrendo. E o paladar é a mesma coisa, né? Você pode ser envenenado, você pode comer uma coisa que te mate. Agora, o audiovisual são sentidos mais virtuais, né? Você não vai morrer vendo alguma coisa, né? Não existe uma imagem que te mate, né? E também você não vai morrer ouvindo algum som. A não ser que seja um som muito alto, né? Pode até perfurar seus tímpanos, vai te causar uma lesão, mas não vai te levar à morte. Então, imagens e sons não te matam. Mas os outros três sentidos, sim, podem te destruir, como o tato, o paladar e o olfato. Então, nós estamos presos nesses 5 sentidos. Né? E se a gente entende que 3 desses sentidos podem nos matar, é inteligente você se afastar ou utilizar menos esses instintos. Não é isso? Ou esses sentidos, digamos. Né? É muito mais interessante você ficar só no audiovisual. Né? No audiovisual. Porque esse sentido não te mata. Né? A maioria das suas atividades prazerosas, simuladas, né? Em vídeo, que tem também o áudio, você pode simular várias emoções através dos filmes, das séries, dos games, né? Documentários, tudo isso. Você pode ter muito aprendizado. Dificilmente você vai ter aprendizado pelo olfato, pelo paladar ou pelo tato, né? Você pode até ter um aprendizado, uma cultura, né? De deglutição, né? de alimentação, uma cultura de cheiros e uma cultura de tato, de contato, né? De luta ou de, né? uma maior percepção espacial, como no caso de atletas e tal. Mas o aprendizado mesmo, né? A cultura vem através do audiovisual, né? Ouvir e ver, claro, falar também, né? Se comunicar. Mas aí não é o sentido, né, do paladar, é a comunicação, que também é outra forma sutil. Interessante, né? Podemos dizer que a comunicação talvez seja, né, um novo sentido. Né? Talvez nós tenhamos 6 sentidos. Né? Tato, olfato, paladar, visão, audição e comunicação. Só que a comunicação, né, ela pode se dar ela sempre se dá, né, utilizando o sentido visual e auditivo. Ao se comunicar, é necessário que o outro ouça. Agora, se faltar o sentido da audição, essa comunicação vai se dar através de códigos gráficos, né? Como no caso aí da linguagem de sinais, para os surdos mudos. Então parece, né, que existe um outro sentido que é a comunicação, que é muito importante, porque a comunicação é simplesmente uma forma de passar conhecimento, de passar cultura,
de manter a cultura, né, de uma forma que essa cultura se propague, né, que tenha uma continuidade. Então é muito importante para nós nos comunicarmos, para que a gente possa preservar as informações. E muitos animais só conseguem se comunicar através dos próprios instintos, né? Passando de um para o outro através de genética, através até de comportamento, mas os animais não conseguem reter informação como nós conseguimos, né? Fora de nós, né? Os animais só conseguem reter informações dentro deles, passando de um para outro, como eu falei, através de genética, através de comportamento. Nós não, né? Nós temos essa capacidade de registrar a cultura fora de nós, né? Em livros, em dispositivos tecnológicos, e manter essa informação ainda mesmo depois da nossa morte. Quem sabe no futuro, né, nós consigamos manter, salvar, né? Essa palavra salvar é um termo dentro da tecnologia, né, da computação, salvar talvez as nossas memórias, a nossa consciência em dispositivos externos. Por enquanto isso é impossível, né? Isso talvez seja a imortalidade, né? Conseguir salvar, né, os registros de memória de uma pessoa, de consciência, de emoções de uma pessoa que está no cérebro, né, que morre com o indivíduo. Quando a gente conseguir salvar isso em dispositivos externos, pronto, né? Isso será a imortalidade tecnológica. Mas, por enquanto, nós estamos presos nesta matrix sensorial, né? Nessa grande construção onde tudo é interpretação, onde a sua interpretação vai criar a sua realidade, as suas crenças, as suas limitações, porque as suas crenças vão te limitar, né? Crenças são para isso, né? Crenças são para limitar, para filtrar, para conter o indivíduo dentro de um perímetro de conhecimento, ou mesmo de um perímetro físico, para não deixar expandir, para não deixar avançar, né? Então, né, crenças são limitantes. Quando você destrói crenças, você ganha um poder muito grande, né? Você expande a sua mente, você cruza linhas que para muitos eram impossíveis de serem cruzadas. Isso é muito interessante. E dentro dessa matrix, principalmente audiovisual, né, onde nós somos impressionados pela nossa visão, pela nossa audição, somos também envolvidos, né, pelo gosto, pelo sabor dos alimentos, pelo prazer do toque, do tato, do calor humano, né, do olfato, dos cheiros, dos perfumes. Tudo isso envolve o indivíduo dentro de uma emotividade, né? É muito comum as pessoas associarem perfumes, cheiros, né, odores a certos aspectos da sua vida. Os odores e até o paladar muitas das vezes estão associados à emoção. Então, o que você vê, o que você registra, o que você ouve, as músicas nos influenciam, tudo é emoção nessa matrix, né? A gente tem que tomar muito cuidado com os nossos sentidos, porque é através dos sentidos que as informações chegam. E se você não for uma pessoa muito lúcida, que você não compreender que esses instintos são a base do controle, né? Comer com os olhos, se apaixonar, né? A beleza. Eu sou homem, né? Vou falar na beleza das mulheres. Mas as mulheres também se seduzem pela beleza dos homens, né? O que se ouve, a conversinha no pé do ouvido, né? A música que te envolve no momento de paixão, a nossa música. A música usa muito a emoção, né? Nós somos uma sociedade extremamente musical, né? Os filmes, tudo, as séries, os documentários, tudo tem muita música. E a música, na realidade, não existe na natureza, né? No seu canto dos pássaros e tal, mas a música em si, com harmonia, melodia e ritmo, música construída para te envolver emocionalmente, não existe, é uma construção, né? Assim como, né, a beleza está nos olhos de quem vê, né? Beleza depende da cultura, das informações que você recebe dentro da sociedade, né? Das cobranças sociais, dos padrões. Então até a beleza é algo construído, né? Às vezes uma pessoa pode ser feia para uma determinada época ou para um determinado grupo de pessoas, e pode ser linda para outros. Então você vê que uma beleza também é uma coisa que varia. Claro que a beleza sempre tem a ver com simetria, né? Com proporção. Um rosto bonito geralmente é bem proporcional, né?
E na natureza existe a simetria, né? A proporção áurea. A natureza tende sempre uma beleza, mas tudo isso é uma interpretação. Muitas pessoas podem achar, né, que a cor preta não, né? Que preto não é cor, né? Preto é ausência de cor. Mas muitos podem associar o preto, né? Que é a ausência de cor, né? Com algo sombrio, algo sinistro, algo mal. Pode associar até com a morte, né? Associar com, com o diabo, né? E outras pessoas, como eu, podem ter na ausência de cor uma libertação, né? Uma visão mais profunda da realidade, algo mais neutro, né? O espaço é escuro, né? A luz é quase sempre um esforço, né? Precisa de muita energia para ter luz, e a escuridão ela é a base, digamos assim, da existência, do universo, do cosmos. É o vazio, né? Se você olhar o vazio e pensar no vazio, o vazio é escuro, né? Não tem nada, é ausência de luz, ausência de fótons, ausência de matrix, né? De construção. Isso é o espaço vazio, a escuridão, né? Que tantos têm horror, as pessoas gostam da claridade, da luz, e é na luz que acontece a ilusão, é na luz que existe a desfragmentação das cores, porque a luz branca do Sol, né, ela se desfragmenta em 7 cores do espectro solar, cada uma desfragmentada, cada uma com uma frequência, né? Cada cor tem uma frequência de onda, e aí é a confusão, né? É na luz que acontecem os crimes, é na luz que acontece todas as relações dentro dessa matrix. E a escuridão é sempre vista como algo ruim, porque a ausência de luz está associada a períodos antigos onde o homem temia a escuridão, né, por causa dos predadores. Hoje nós temos a capacidade de estudar e de ver que a escuridão é a base da existência. E os sentidos, eles trazem muita ilusão, muita fantasia, né? Os instintos nos enganam, nos iludem. É através dos instintos que as massas são controladas pelas elites. Então nossos sentidos são a nossa grande escravidão. Nós temos que pensar sobre isso, né? Tentar minimizar, né, esse interesse sensorial, tentar minimizar essa necessidade de contato, que é o que eu falei, o contato, o tato é um sentido que te mata. Você não vai morrer jamais dentro de um game, assistindo um filme, assistindo uma série, que é basicamente audiovisual, né? Você não vai morrer ouvindo música, você não vai morrer observando, vendo imagens, né? Que é o sonho, né? O sonho é basicamente audiovisual. No sonho você não pode ser morto, porque você não está em presença física. No sonho você não tem tato real, você não tem olfato real, você não tem paladar real. Nem sua visão, nem sua audição no sonho são reais. Então, você está protegido dentro do sonho, né? E nesse mundo aqui, nós temos que aprender. Cada vez mais o mundo está indo de encontro a isso, né? Nós temos que aprender a viver no mundo do futuro, que é o mundo virtual, o mundo audiovisual, onde não existe contato direto, né? Onde existem apenas ondas sonoras ou eletromagnéticas. Você está protegido nesse mundo, né? É isso que a gente fala aqui, né? Você precisa ser sábio, se preservar, tente ser menos dependente do tato, né? Ser menos dependente do contato físico, desses 3 sentidos que te prendem, né? Que podem te matar, que podem te envenenar, que podem destruir a sua vida orgânica, que é o olfato, o paladar e o tato. Estamos presos? Sim. Dentro desta matrix? Por enquanto, sim. Mas só cabe a nós mesmos começarmos a nos adaptar ao audiovisual, ao mundo mais sutil, né? De imagens, de sons. E isso é muito importante se você quer se preservar, né? E você acaba com isso precisando de menos contato físico com as pessoas, né? Precisando se deslocar menos para os lugares, precisando se deslumbrar menos com imagens e sons associados aos outros 3 sentidos. Você pode ter imagens e sons no ambiente virtual, seu computador, seu notebook, sua televisão,
seu rádio, seja o que for, né? Até óculos de realidade virtual trabalham com a parte audiovisual. E aí você fica preservado, né? É isso que a gente busca aqui, né? Sobreviver, né? Porque viver é inútil, né? Viver é perda de tempo. Como eu costumo dizer, né? Se você quer ganhar a vida, você tem que odiar a vida. Né? Você tem que simplesmente buscar sobreviver, ter algum entretenimento, adquirir cultura, se comunicar. E para tudo isso, você não precisa se envolver com as pessoas fisicamente. Né? Você não precisa de tanto olfato, de tanto paladar, de tanto tato. Você pode ficar só no audiovisual. Então, é a nossa proposta aqui, né? Sejamos mais individualistas, sejamos menos dependentes das pessoas e das coisas, sejamos menos dependentes do mundo físico, porque o mundo físico está com os dias contados. Tudo está se direcionando para uma virtualidade. Cada dia mais nós estamos vivendo no mundo virtual. Então, vou ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. E, se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Clicando nesse ícone aqui. Você já se inscreve automaticamente no nosso canal. Se inscrever, ative o sininho das notificações para estar sempre recebendo as novidades dos vídeos. Se desejar, seja membro do nosso canal. Fui!